Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na BR-040. Esse trecho, exatamente a partir desse local, ele torna-se perigoso, porque nós vamos pegar um longo trecho, né? Até Santos Dumont, um pouquinho além, de mão dupla. Pontes estreitas, asfalto antigo, não vou dizer que está ruim, mas também não está bom. Nós vamos pegar 3 viadutos em curva, viadutos antigos. A mureta deles ainda é feita de balaústre, vocês devem saber o que é, né? Muito bem. E além disso, todos os 3 viadutos eles têm uma inclinação, 2 ou 3 ou 4 graus, não me lembro. Eu passei lá a pé uma vez e eu medi a inclinação, me parece que é 4 graus, ok? Muito bem. Um outro detalhe também, eu vou falar mais na frente, tomara que eu não esqueça, com respeito à velocidade. Mas o mais importante a respeito, algumas recomendações com respeito a você fornecer o seu CPF em posto de gasolina. Todo mundo sabe que o CPF agora é a sua nova identidade. Se você tirar a sua carteira de identidade nova, o único número que vai aparecer ali é o CPF. Portanto, significa o quê? Que a sua identidade é o CPF. Aí qualquer lugar que você vai, você fornece a carteira, aí você está fornecendo o CPF, dali ele chega em qualquer lugar que você não queira que chegue, tá bom? Então, se pedir o CPF, você fala que não tem, se não puder abastecer, você não abastece, vai para outro lugar, porque a quantidade de fraude que está acontecendo em fornecimento de CPF, eu não digo posto de gasolina, mas em outros lugares. Às vezes você cadastra num site, qualquer tipo de site, ele te pede, a primeira coisa que ele te pede é o CPF, tá? Para compras online, é CPF. E por ali espalha, se cair na mão de uma pessoa mal intencionada, ele vai fazer uma reviravolta na sua conta e você não vai acreditar no que você vai ver, tá bom? Então cuidado ao fornecer CPF, principalmente em estrada, em postos de combustíveis e qualquer outro lugar, ok, gente? Muito bem. Algum detalhe, nós vamos falar também, depois nós vamos chegar na rodovia, com respeito à manutenção preventiva. Pouca gente sabe, e eu acho que muita gente não faz, é a troca de óleo dos diferenciais, ok, gente? Diferenciais, é plural. Você tem o diferencial traseiro, tem o dianteiro, você tem também ali o óleo da direção, se for direção hidráulica, se for direção elétrica, provavelmente não tem, ok? Mas são 3 tipos de manutenção que muito carro, talvez abaixo aí de 2018, 2019, tem que fazer. Agora, óleo de diferencial, todos os carros têm. Não precisa de trocar, no manual da fábrica não fala nada. Muito bem. Você não troca não, você deixa rolar. Se você quebrar um diferencial hoje, principalmente da caixa de marcha, ali do câmbio, né, ele pega ali 1,80 litro, 1,60 litro, por aí. Depende do carro, né? Nosso carro é mais ou menos isso. Se você estourar uma caixa de câmbio, você prepara aí de 14 a 30 mil reais, dependendo do valor do seu carro. Então, óleo diferencial, chegou a 80 mil quilômetros, você tem que trocar, mesmo que a sua fábrica não recomende. Mas conversa com o seu mecânico primeiro, é claro, né? Você vai na concessionária, conversa lá com a atendente, conversa com o mecânico também, e ele vai te falar, olha, é melhor trocar. É isso que ele vai te falar, porque ele não vai te dar garantia escrita no papel que você só precisa de trocar o óleo com 130, 140 mil quilômetros, ou quando você achar que deve trocar. Não tem isso. Você passou de 60, 70 mil, você tem que trocar uma opção de coisa. Correia, se tiver, correia do trocador de calor ali, são 2 correias normalmente que o carro tem, né?
Então você tem que trocar, você tem que verificar os seus amortecedores, você tem que verificar o coxim do seu carro, né? Porque às vezes está dando muito soco, está batendo, pode ser o coxim, tomara que seja, porque o coxim também não é tão caro assim, mas também não é barato. É uma coisa que você tem que verificar. Alinhamento, balanceamento, não precisa de fazer. Vocês podem observar a quantidade de acidentes que teve no período de chuvas. Ah, foi porque a pista está molhada, o pneu está ruim. Tá, o pneu está ruim é uma causa, mas não é só o pneu ruim. É alguma manutenção que você não fez, principalmente questão de freio, questão de alinhamento e balanceamento. Você está com alinhamento e balanceamento horroroso, está comendo pneu por dentro. Você entra numa curva aí a 90, que você poderia entrar até a 100, você vai virar, você vai escorregar, você vai cair lá do outro lado. Está entendendo? Então, manutenção preventiva, antes de você viajar, faça todas que você puder fazer. A que você não puder fazer, não viaje, porque são detalhes que o seu mecânico vai te falar. Olha, você vai viajar, tudo bem, você não precisa trocar a correia, não. Se quebrar, você vai ter que parar o carro, vai perder o motor, vai ser uma lambança lá dentro, mas pelo menos você vai ficar vivo. Mas se rebentar, por exemplo, um pneu está desalinhado, você não conseguir fazer uma curva, se o seu diferencial estourar, você perde o controle do carro, porque tudo aquilo ali faz parte do torque, né? Aquela parte de baixo todinha, aquele assoalho ali, tudo que tem ali de baixo, aquilo ali é torque, ok, gente? Muito bem. Então nós estamos aqui na BR-040, aqui é mão dupla, é um trecho que eu estou te falando, perigoso, sempre foi considerado perigoso. E o que acontece? Aqui tem alguns detalhes nessa pista que vocês vão ter que prestar atenção. Logo ali na frente, vocês vão ver que tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. Vocês estão numa estrada de mão dupla. Qual é a velocidade dessa rodovia? Vamos supor que seja 80 km por hora. Okay? Eu vou te falar até a quilometragem, se der para me olhar aqui no velocímetro. Entre o quilômetro 768 e o quilômetro 767. Está lá o posto da Polícia Rodoviária. Então, de repente, vai surgir uma placa. Velocidade máxima 60. Está ali, passou ali agora. Aí vai surgir uma placa, outra placa, curva à direita. De repente. Okay? Você vê que não tem nada avisando. Tinha que avisar. Antes, bem antes, uma placa bem grande, atravessada na rodovia. Polícia Rodoviária Federal, reduz a velocidade para 30 km por hora. Prestem bem atenção. Tá? Nós vamos sair dessa curva. Nós podemos ver que a gente está numa pista que tem a segunda faixa. Geralmente, quando tem segunda faixa, o que você faz na primeira faixa? Você ultrapassa. Quando você ultrapassa um carro que está a 60, você está a quanto? Você está pelo menos a 80, certo? A ideia é essa. Você não consegue ultrapassar um carro a 60 se você também tiver a 60. Então você vai ultrapassar 80. A velocidade lá atrás já estava escrito que era quanto? Lembra que viu a placa? 60 km por hora. Então você já está errado. Mas ninguém observa isso, porque você está confiando na questão da segunda faixa. Quando tem segunda faixa, você ultrapassa. Aliás, foi feito para isso, que eu entendo. Agora, presta atenção bem nisso aqui. Passou uma placa ali, Polícia Rodoviária Federal. Aí vai surgir uma placa aqui, 60 km por hora. Mas você continua com a segunda faixa e continua com a faixa para ultrapassagem. Tá? Dentro do que está aqui na rodovia. Aí surge uma placa de 40. Aí tem uma lombada. Prestem bem atenção agora. Pesada à direita e velocidade 30. Mas de repente, numa rodovia que tem a faixa de ultrapassagem, então, na pior das hipóteses, você teria que reduzir para 40. Né? É o que muita gente faz. Aí, quando passou aqui nesse quebra-mola, você já foi multado. Se você estava 40, você tem que passar a menos de 30 para você não ser multado. Okay? É muito rápido, é muito de repente. Então, o erro está aí. Eu fui notificado aí, eu entrei com a defesa, já tem 2 anos, mais de 2 anos. Eu filmei tudo isso, né, as consequências, né, do motorista, porque não há como você estar numa rodovia de mão dupla, que tem faixa, tem segunda faixa, você tem que ultrapassar
Na segunda, você aproveita a primeira faixa, ultrapassa. Quando você ultrapassa, igual essa caminhonete vermelha fez, você está ultrapassando a 80. Você poder quem está aqui na segunda faixa, que geralmente, no caso, pelo que está escrito ali, seria 60, ou 40, se for o caso, ou 30. Então, tem algum erro aí, alguma informação que está errada, alguma coisa que foi mal feita. Aquela placa de velocidade 30 por hora tinha que ter uma tabuleta enorme atravessada na rodovia para você poder reduzir. Atenção, reduz a velocidade para 30, Polícia Rodoviária Federal. Eu concordo que tem a Polícia Rodoviária Federal e manda reduzir, mas não assim na lata, de repente na sua frente. Ainda mais numa estrada. Essa ponte aqui, por exemplo, nós estamos passando, não passa duas cegonheiras ao mesmo tempo. Uma vai cair lá embaixo. Então, essa pista, esse trecho da BR-040 é perigoso, tanto para o seu bolso como para a sua vida. Tá certo, pessoal? A gente sempre faz essas recomendações, a gente sempre mostra o que tem de errado. Aliás, aqui nas estradas de Minas tem muita coisa errada, principalmente rodovia federal. É uma série de informações, é uma quantidade de placa absurda, né? Você não sabe se você olha para a pista, se você olha para o carro que vem, ou se você olha para as tabuletas que estão na pista. Inclusive é uma pista que vocês podem observar e não tem acostamento. Além de tudo, não tem acostamento. Tem um monte de redução, tem um monte de placa, é muito mato, tem placa aqui que está escondida no mato, você só vê a placa quando você está chegando próximo dela, ok? E tem essas divergências aí. Você está numa rodovia que tem segunda faixa. O que você faz na primeira faixa? Estou repetindo a mesma coisa. Você ultrapassa. Se você, o cara que está na segunda faixa, está a 80, você vai ultrapassar pelo menos a 90, porque ele não vai estar ali a menos de 80, ele vai estar dentro da velocidade permitida. Então tem esses detalhes, essas coisas que não dá para entender. Tá? Se alguém quiser, eu não quero criar polêmica, né? Não quero criar confusão, mas na minha opinião, no meu modo de ver as coisas, está errado. Não pode ser. O aviso de redução de velocidade tem que ser claro e de uma forma que você possa visualizar muito antes de você chegar no local. Tá? Igual hoje, por exemplo, os avisos sobre curva perigosa geralmente fica a 100 metros, 150 metros, eu acho pouco. Ele tinha que ficar muito antes. Tá bom, gente? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz com Deus e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.